Boa noite, você que está em casa, ouvindo Toku Show, Tokusatsu pra você. Eu sou o Kaique Souza, sou o seu host, faço parte do Rio Brasil, Tokocast e muito mais, e temos muitas histórias para contar hoje. E comigo, me acompanhando da equipe do Toku Show, temos Miguelito. Tudo bom? Fala, galera. Boa noite, vamos fazer aí mais um talk show, né? Daquele jeito que eu gosto de mencionar, o EAD, né? A gente bota nossos fones na cabeça e vamos embora aí. Mudei um pouco de cenário aqui hoje. Vamos falar Tá bonito, inclusive, hein? Cara, pois é, né? Não é assim, eu acho engraçado porque, tipo, nunca, não tem um ângulo muito bom pra eu colocar assim de fundo, saca? Mas dá pra ver que tá cheio de coisa, é isso que importa. Tá E é maravilhoso, isso, mano. é isso aí. Vamos falar com gente bacana hoje. Vamos sim. Hoje comigo tá duas lendas da Tokunet, pessoas que eu respeito muito, tenho muita fieldade, lealdade e gosto muito de conviver com eles. Comigo está Gilson Chagas e Kuroda. Duas lendas. É só porque a gente tem barba branca. Quer dizer, eu tenho barba branca. O Gil tem cabelo branco e eu barba branca. O Gil tem um dedo de barba branca que ele disfarça, assim, ó. Bom, por hoje, vamos falar um pouco sobre a história da Tokunet, após a nossa abertura meio remoldurada. Lembrando todo mundo que a gente vai estar também com esse episódio no Spotify e no nosso canal do YouTube, para quem estiver assistindo de forma online. Então, quem quiser rever e escutar essas histórias, fiquem à vontade. Bem-vindos ao Talk Show, Tokusatsu para você. Cara, essa introzinha ficou muito bacana, né? Eu tinha saudade pela essa introzinha. Mó introzinha É nossa cara. homenagem do Eu Venci! Exatamente. Como é que vocês estão nessa noite, gente? Como é que vocês estão? Nem parece que tem uma semana que a gente se viu. Verdade. Eu tô fudido. Não pode falar palavrão no cara, né? Pode, eu tô ferrado de sem trabalho. problema. Aqui é Tokunet jovem. Aqui é Tokunet jovem, tá podendo. Aqui pode falar. Mas o YouTube não é Tokunet jovem, né, cara? Às vezes vai que cai aí o negócio. Exato, verdade. Como é que você tá, meu padrinho Kuroda, nesta noite maravilhosa? Preparativos para Anime Friends? Eu tô tentando não cair nessa live aqui, mas tá tudo bem, tô bem. Tô num cenário novo. Primeira vez que eu gravo nesse cenário aqui, chamado Minha Cama. Mas já que hoje é um papo, estamos em família aqui, eu tô aqui na cama, mas obrigado pelo convite, meninos. Eu tô no cenário velho aqui, é minha estante, só que é uma foto, porque onde ela fica, trava tudo. Mano, isso que eu ia mencionar, cara. Eu falei assim, pô, aqui fazendo mais esforço e tal. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada com o cenário do Gil, mano. Parece que é tipo aqueles fundos de PNG. E é exatamente isso, tá ligado? Eu colocaria de sacanagem o fundo do Kuroda com o capacete, assim. Eu colocaria de sacanagem. É uma fatiazinha da minha estante. Vamos fazer o seguinte, para você que é criador de conteúdo novo e precisa de foto de cenário, a gente vai começar a vender só a foto do nosso cenário para vocês usarem, porque o meu tá aqui do lado, mas é verdade, é uma boa ideia. Eu e o Kuroda, a gente quer parceria com a Evolukit, mas a Evolukit não faz parceria com influencer pobre. Canal pequeno. A gente é canal pequeno. Só eles fazem um canal grande só. Espera até eles descobrirem a ideia de vender fundo pra live, pra ver se eles não vão curtir. Né? Imagina quando eles descobrirem que nós, fãs de Tokusatsu, colecionamos também livros, HQs, a gente tem coisas, né, cara? A gente tem besteirinhas. Pois é. À noite conosco está agora Cinemation assistindo, tá? Essa live. O pessoal também que tem acesso a shorts tem acesso, então quem quiser nos encontrar em outras redes. E aqui é youtube.com/tokushowbr e tem o youtube.com.tokusatsu.br, que é o tokusatsu.com.br, que temos podcast toda semana, graças ao bom Deus. E aí, gente? Como que vocês começaram essa brincadeira de gostar de Tokusatsu? Como é que foi nascer a Tokunet? Gil, sua experiência, depois Kuroda, porque já sempre esteve trampando com eventos. A gente vai juntar basicamente nossos 2 últimos episódios que tivemos juntos, mas é porque vocês dois ficaram devendo histórias para nos contarem, então vamos num prelúdio aí legal de se ouvirem. Aqui nós temos musiquinha de fundo, não sei se vocês se atrapalham, tá? Porque a gente é geração Z, então a gente tem que ter o Subway Surfer. A dopamina, né, mano? Tem que ter a dopamina. Então a gente coloca aí e fiquem à vontade para contar histórias. Eu vou... É que você fez 2 perguntas, né? Eu vou tentar mesclar as duas, né?
A Tokunet, o embrião da Tokunet, vamos dizer assim, ela nasce lá com fandom nascendo com Jasper Changeman ali. Porque quando a galera curtia National Kid, também cara, musiquinha, geração Z mesmo, vocês conseguem ficar trocando ideia com musiquinha de elevador? Sim. Assim? Sim. Aí o que acontece? O National Kid, Ultraman, Spectraman, Goldar e tal, não criou uma geração desesperada por informação, por conteúdo. Né? O Jasper, o Changeman e quem veio depois, sim. Então, o embrião da Tokunet é a galera que é para liberdade procurar vídeo, procurar revista, procurar material. É assim que muitos caras começam a se conhecer. Muitos nomes que estão nativos hoje, como Ricardo Cruz, Adriano Almeida, uma galera nasce praticamente, né? Depois dos anos 90 começam a ter alguns eventos, começa a ter também as exibições da Neo Animation, por exemplo. Para mim, a Neo Animation dá para chamar de marco zero na Tokunet, aí, de certa forma, porque é quando você começa a criar uma rede de pessoas ali se conectando graças ao Tokusatsu, né? E aí você tem o advento já da internet de uma acessibilidade melhor, onde começam a nascer grupos de e-mail, né? Onde não é troca de cartinha, já é troca de e-mail, né? E do e-mail para o começo dos anos 2000, ali, final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, nascem os fóruns, né? Então, antes das redes sociais bombarem, existiam os fóruns, principalmente o Fórum Now, por exemplo, que era um provedor de fórum de discussão. E aí nascem muitos fóruns. O primeiro, nasce o primeiro site brasileiro de Tokusatsu, é o Tokusatsu Chosenshu, que já trazia um conteúdo e já trazia links para grupos de bate-papo de e-mail, depois o fórum, né? E aí nasce o Fórum Tokusen. Né? O Fórum Tokusen, ele nasce... Qual que você abriu alguma coisa aí? Que você abriu? Esse é o tokusatsu.com.br, antigo. Não, esse não é meu não, cara. Não, esse é o domínio Esse não é anterior. meu não. Tá diferente Não. isso daí. Se tá no plural, é do Mineirinho, não é meu não. O então meu esse aí isso. nunca teve. Mas Se você quiser pegar um vislumbre do meu, vai no tokusatsu.com.br direto, vai no Quem Somos, que eu fiz o que você fez, eu peguei um monte de imagenzinha velha. Aí o Tokusen, ele nasce e aí ele vira point, né, cara, na internet. Muita gente apareceu lá, o Haterman foi moderador do... O Haterman foi moderador do Tokusen, por exemplo, né? E eu entro no Tokusen no começo dos anos 2000, né? E aí tem outros fóruns, tem o Fórum Ultraman, Fórum Superhero, o Mirk também chega com força também, grupos de canais de Mirk falando sobre Tokusatsu. E aí vem o grande evento Anime Friends, que aí faz realmente o negócio bombar. E o Tokusen fecha, e aí nasce o tokusatsu.com.br, de certa forma, né? Tem uma meiuca de história que eu vou cortar, nasce o Toku Brasil também, que acaba convergindo na mesma coisa, no mesmo grupo depois. E eu começo a curtir Tokusatsu desde criança, né, cara? Eu cresci numa família em que meu pai e minha mãe eram fãs de Ultraman, National Kid. Então, quando aparece Jasper e Changeman para meus pais, foi super legal. Eles acompanhavam, eles assistiam também. Então, eu fui introduzido cedo no Tokusatsu, né? E cara, isso passei nos anos 90 curtindo e garimpando com revista Herói, com revista, né? Indo na Liberdade e tal. E depois com a internet, né? Mais ou menos essa linha aí. Aqui, os Deixa eu ver qual que é esse aí. É o primeiro de 2011, é o seu. Esse aí é 2011. Esse aí fui eu não sei se foi eu que fiz ou se foi outra pessoa. Normalmente era eu que fazia. Todos esses banners eu que fazia também. Muito estética, né, cara? Esse negocinho. Pessoal que tá escutando pelo Spotify, a gente tá com a aba do Wayback Machine do tokusatsu.com.br agora, dando uma olhadinha nas histórias. Cara, desce nos bannerzinhos lá, GIF piscando. Aqui. Cara, isso é muito. Olha isso, cara. Isso é muito antigo, né, mano? É muito antigo. Muito velho. Nossa, cara. Isso aqui é maravilhoso. Yamato Corporation, Dublanet, G-Way, Feita Senpu. Você tinha quantos anos em 2011, Miguel? Eu tava com 10, mano. Não é tão antigo, pô. Você já tinha 10 anos, cara. Eu tava com 9. Mas mesmo assim, velho, tipo assim, com 10 anos eu tinha acabado não, né? Porque pode-se dizer que eu comecei a usar computador assim um pouco tarde, né? O primeiro PC eu tive, velho, com 8 anos, saca? Então, mano, eu não tinha muita familiaridade, saca? E eu só usava YouTube, cara, uma coisa que eu nunca tive muito pique de fazer, mano, vai lá, pesquisar o nome do que eu gostava, vai no Google, saca? Eu só, tipo, usava o YouTube, que era o que meu tio me ensinou a fazer, saca? Eu jogava no YouTube e escrevia Ultraman, tá ligado? Mas aí, tipo assim, eu lembro que foi uma coisa, assim, bem
bem nessa época eu comecei, tipo, ver uns sites aqui e ali, uns blogs, tá ligado? Mas é bem interessante, velho. Mas agora até voltando um pouco nisso que você falou, Gil, da parte cara, dos seus pais serem fãs de Ultraman, e aí eu acho que já entra muito naquele lance mais geracional, assim, de tipo, por que o Tokusatsu que passou aqui, tipo, nos anos 80 deu mais certo do que o Ultraman, National Kid e tal. E eu não lembro com quem que eu falei isso, cara, mas eu troquei uma ideia bacana sobre isso e a gente meio que chegou numa conclusão de que era devido a merchandising, né? E todo o lance ali de, querendo ou não, tipo, de ficar de fato, né, na mente do público, até porque por causa da época, ter passado. Isso, consumo, querendo ou não. Né? Que passou junto com aquele monte de anime, manchete, os caralho. Ultraman era uma coisa assim, muito, tipo, cara, muito início do início, às vezes, saca? Eu tenho essa impressão. Mas o Ultraman, quando chegou aqui, ele era novidade. O Spectraman, quando chegou aqui, era novidade. O National Kid também, apesar de ser um formato mais enlatado americano de super-herói, também. Acho que o diferencial, acho que foi merchandising, sim, cara. E assim, como é que eu posso explicar? A geração dos meus pais, por exemplo, acho que, não sei de vocês a idade certinha, mas os meus pais não tinham, não foram atrás, vamos dizer assim também, né? Então é uma geração que o que era de criança era da criança, sabe? Exato, exatamente. A nossa geração, ela buscou mais, né? Exato, então ela mergulhou mais, né? Mas você pode Mas eu acho que que justamente por Ultraman, isso. Pode falar. foi de Ultraman que mergulhou com a gente, cara. Começo dos anos 2000, nossos fóruns, tinha muito cara mais velho e mergulhado no universo de Ultraman, assim. Eu acho que se tivessem exibido um Ultraman junto com essas novidades na época, sabe? Aí o negócio ia ser bom. Sabe? Ia ser bom. E você pode ver, só foi ter Ultraman Tiga no final dos anos 90. Já não tinha mais o foi, né? Então acho que foi volta, assim, porque o Jaspion e o Changeman eram muito atuais, né? Sim, se exibisse um Ultraman atual, mais atual também, no mesmo período, acho que a história seria diferente. Com certeza, velho. O bagulho que eu penso assim, o pessoal da época não foi atrás porque o que eu tenho em mente é que, tipo assim, não tinha o que ir atrás, saca? Na época do Changeman e do Jaspion já tinha, pô, os brinquedos nas lojas e tudo mais, saca? Não tinha, tipo, muita coisa com... Não tinha brinquedo de Ultraman, por exemplo, como a Gaslit fez com o Changeman e Kamen Rider, que a gente sabe, né, hoje. Até a gente viu o pessoal colecionando aí. Ultraman não tinha nada, saca? E por isso que eu acho que fica nessa pira de ser algo da criança pra criança, saca? Isso mesmo. Isso mesmo. Cara, eu tô tentando muito entrar na versão de 2005 do Tokusatsu.com.br só pra mostrar, porque é tipo o ápice do design antigo, maravilhoso, sabe? De site Flash, mano. Eu acho lindo demais. Deixa eu só encontrar aqui. Meu Deus. Cara, Flash era foda. Eu fazia animação em Flash. Eu também fazia animação em Flash, com um spritezinho. Fala, Murilo. Boa noite, bem-vindo, cara. Como é que foi os primeiros encontros, assim, Gil, na sua vida, de questão, tipo, encontrar uma pessoa, não sendo do seu ciclo social principal da época, que eram seus amigos, que gostavam de falar, nossa, não preciso guardar esse sentimento de que eu gosto de Tokusatsu, eu vou conversar com essa pessoa. Como é que foi essas primeiras oportunidades suas na época? Cara, eu tive sorte que eu tive alguns amigos que gostavam da mesma coisa que eu, né? Então, por exemplo, até o Norisig, que é um amigo nosso, que é apoiador do TokuCast e tal, tá sempre aí nos grupos, nos canais. A gente, quando era moleque, a avó dele morava no Japão. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver B-Fighter, de ter acesso a Oranger, ter acesso a algumas coisas antes de ter internet, sabe? E aí a gente tava sempre se reunindo pra falar sobre Tokusatsu, pra falar sobre Jaspion, Jiraiya, Revista Herói e tal. E eu tive a oportunidade também de ter um outro amigo que ele era viciado em Dragon Ball, né, cara? Então a gente tava sempre conversando sobre anime e tal. E o pai dele levava a gente pra dar aula. Então ele levou a gente na Comics, me levou em um evento que o Ricardo Curso tava fazendo, que era o Super Hero Con. Eu cheguei aí na Liberdade. Minha mãe era cabeleireira e também era artesã, né? Ela tinha uma barraquinha de bijuteria numa praça aqui. E aí, quando ia para 25 de março comprar coisa também, perto da Liberdade. Então eu tive sorte disso, né, cara? Acho que também vivia em sebo, também quando minha mãe fazia feirinha, eu ia com ela, eu vivia em sebo. Então a galera conversava sobre quadrinhos, sobre Tokusatsu. Então eu acabei tendo
vamos dizer, sorte. E eu comecei a frequentar cedo evento de Star Trek, porque na prefeitura de Santo André, minha mãe fazia a feirinha e tal, e tinha um grupo que chamava Grupo Zona Neutra, que era um grupo, acho que era parceiro da Frota Estelar, que agora é Nova Frota, não lembro agora, que fazia evento de Star Trek em Santo André. E a galera de Star Trek também curte muito lá Ultraman, também curte, né, Spectraman, Vingadores do Espaço e tal, que é essa galera mais puxada pra nostalgia, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas e ter muito acesso a informação, a série nova. Eu já tava vendo Beefighter antes de 2000, antes de internet, sabe? Pra vocês terem uma noção. Então, deu pra, vamos dizer assim, deu pra fomentar a vontade de saber mais sobre Tokusatsu, né, cedo. Nessa época, mais ou menos. Então você já tava basicamente no ápice do pessoal aqui que tinha acesso. E você, Padrinho Kuroda, como é que foi esse início aí, seu? Eu, graças ao TokuCast, né, e ao tokusatsu.com.br, eu falei já algumas vezes, no passado, a certeza que boa parte da culpa é da Revista Herói, né? Porque a Revista Herói é de 94 a 95. Então, nessa época, eu tinha de 8 para 9 anos. Então, esse aí é velho. A gente tinha adesivo com aquela imagem ali, com os 4 heróis. Ali. Eu tenho um até hoje, tem um aqui, ó. Isso é que é 2004, 2005, né, meu? Isso, a gente tinha um patrocínio que era Playtoy, foi o nosso primeiro patrocinador. Quem que era patrocinador? Playtoy. Um abraço, Fábio, onde quer que você esteja. Tá ali, ó, o logo. Ele ainda vende. A Playtoy, eu não sei se ele ainda usa esse nome, eu acho que sim. Ele é uma loja de brinquedos antigos que transformou na casa dele. E ainda vende esses brinquedos antigos. E curiosidade, tá? Muito mais terrorama e tal. O cara que fez o site de 2005 é o mesmo cara que faz o site atual do tokusatsu.com.br. Caralho. É verdade. Lealdade. Eu acho que eu sei quem é. Você não conheceu pessoalmente. Acho que você ainda não conheceu pessoalmente. Não sei se no F ele vai, mas eu fico presente. Então, com a herói que eu tive muita coisa, muita coisa, né? E aí, foi acho que como eu comecei a acompanhar Homem-Aranha, comecei a ler Homem-Aranha, comecei a ler Spawn, aí comecei a saber desses encontros, evento, porque os eventos, na verdade, eventos de anime, encontros assim, já é desde 96, 97 que começou a bombar mais, e vem Anime Con, depois Anime Friends. Então, aí também tinha os encontros da galera de anime. Então eu cheguei a encontro de fãs de anime, além desses de encontros da Neo Animation. Tinha no Teatro Gazeta, tinha no Teatro Maria Della Costa, tinha Centro Cultural Vergueiro. Os da Gibiteca da Vila Mariana, ali da Linha Vasconcelos, no fim eu nunca fui. Eu sei que a galera, assim, Ricardo, Adriano, se não me engano, eles chegaram a ir. E aí, eu acho que aí, com a internet, aí eu conheço os fóruns, porque mídia, essas coisas, eu não acabei usando muito, não consegui usar direito. Eu já fui direto para fórum, aí foi quando conheci os meninos, e aí a gente começa a frequentar evento, a fazer evento, né? Então, nessa época que tiveram... que o primeiro grande fórum se desfez, criou 2 fóruns, eu participei dos 2 fóruns, e depois se juntou tudo de novo, né? Que aí veio o tokusatsu.com.br. Então eu sou da geração pós primeiro fórum. Quando o Tokusen para, eu venho logo em seguida, que aí tem o Toku Brasil. Aí depois vem tokusatsu.com.br. Eu acho engraçado que nenhuma... Coincidentemente, eu terminei de escrever há poucos dias, né? Poucas semanas, né? 2 capítulos a gente escrevendo um livro, né? Sobre o que é Tokusatsu. E o livro é focado em Tokusatsu, não é focado na Tokunet ou em nós, né? Mas nós separamos 2 capítulos para falar sobre a história do Tokusatsu.com.br e um sobre o fandom no Brasil.
Porque eles são embriões de um outro livro futuro aí, né? Nossa ideia é fazer uma série de livros aí, né? E, coincidentemente, eu escrevi... O do fandom tá mais enxuto, mas o da nossa história, né, eu escrevi bastante sobre esses pontos que a gente tá falando aqui pra vocês. Cara, bacana. Eu lembro, inclusive, quando eu tava fuçando os sites do Tocast, tipo, mandando pro Gil do nada, um monte de postagem da galera ou zoando o Kuroda, ou, tipo, o Kuroda postando bagulho de evento, tá ligado? E, tipo, o pessoal trocando nick pra conversar com o Kuroda. E um monte de história engraçada no meio. Não dava pra acessar, mas dava pra ver, tipo, um aviso, tipo, gente, sem trocar nick pra fazer sacanagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é seu. E outro aviso embaixo, tipo, evento tal, eu vou estar sendo não sei o que, tal evento. Eu falei, nossa, mano, os caras sacaneavam pra caralho essa época. Cara, eu acho engraçado que nenhuma, quando o assunto é, tipo, mano, grupo, assim, tipo, fandom, de certa forma, nenhuma história é individual, né, velho? Tipo, mano, até o fato dos caras brigar e se separar em dois grupos, acho que, tipo, é uma coisa que acontece em todo grupo, né, mano? Todos os grupos, né? Todos eles. Nem chegou a ser uma treta. Na verdade, a dona do primeiro fórum, ela quis parar, e aí criou-se um segundo fórum, e a galera que não, sei lá, não tava afim não sei tanta amizade, criou um outro fórum. E aí, eu e o Gil, na verdade, nós éramos um dos poucos, não, tinha mais gente, mas era engraçado, porque eu e o Gil, nós estávamos nos dois. Porque assim, o que aconteceu? Em 2003, o Fórum Toxic estava com uns 3 anos, eu acho, não lembro agora de cabeça. Porque eu entrei em 2002. Eu entrei, o fórum já existia. Em 2003, entrei no final de 2002, né? Em 2003 teve o Anime Friends, cara. O Anime Friends foi um frisson, assim, sabe, cara? O Anime Friends, a gente estava acostumado com o Anime Con, que nem eu tinha ido no Anime Con, em eventos, né? Em outros eventos. O Anime Friends, ele veio anunciando Hironobu Kageyama, anunciando Akira Kushida e Hiroshi Watari, velho. Foi o primeiro evento, assim, que trouxe, né, coisa de fora, que não era só vocês, assim, né? Tokusatsu, sim. Tokusatsu, sim. Eu não sei dizer especificamente Anime, outros, né, então. mas o primeiro evento que traz mesmo a artista é o Anime Friends, praticamente. Aí, cara, assim, o negócio para, o mundo para por causa daquele evento que foi lá no Madre Cabrinho. E aí, o Tokusen teve uma sala de exibição lá. Nessa época, o Haterman era moderador do Tokusen, a Fêmea, amiga nossa também, era moderadora do Tokusen. A Laís, que mais? Tinha uma galera. Eu não sei dizer. Na verdade, eu sei, mas eu não vou contar aqui. Algumas coisas aconteceram nesse evento que fizeram a maioria nunca mais querer se separar na vida e alguns nunca mais querer se ver na vida. Caralho. Eu acho que devia ter muito amor ali de internet, sabe? Alguma coisa assim. Mas beleza, não vem ao caso. Aí a dona do Tokusen, a Benikiba, ela anunciou que ia fechar. Velho, como assim? A galera ficou maluca. Como assim vai fechar? Acabou lá de Anime Friends, a galera se conheceu pessoalmente, tá ligado? Conhecemos grandes amigos que a gente conversava pela internet só, né? Muita gente. E aí ela resolve fechar. Ninguém queria dar sequência da maneira como ela queria. E aí eu era um usuário que só agradecia, só e batia papo. Eu nem era um usuário, vamos assim, de suma importância. Mas aí eu tava tão empolgado, cara, e eu falei assim, não, então eu cuido, passa para mim. E ela pensou, eu acho que ela não esperava que uma pessoa, que eu fosse pedir, assim, sabe, eu acho, não sei dizer. E ela aceitou, cara. E ela aceitou, ela falou, passo. Tem algumas condições, eu aceitei as condições e ela aceitou as minhas também. Aí eu formei um grupo, eu chamei o Juba, do J-Wave. Antes do Juba ser Juba, ele era Shawn. Eu era Johnny Horácio. Nós tínhamos outros nicks, cara. Eu não aguento o nome dessa galera. Era nick. Você não é o Shin Juniors? Sou, cara. Eu era o Johnny Horácio. Então, aí o que acontece? Aí a gente... Eu, o Geninho, o Gabriel Fox, que era Machine Man, o Ryuga, o Emerson, né, amigo nosso também, que também frequentava na Animation. Agora a gente tem o Yuga, né? É uma nova geração. Chamei também o Silvano Sebum, que era do Fórum Ultraman. Ele acabou não topando. O Tino, que aí o Tino, um grande amigo nosso também, que ainda até hoje
ajuda muita gente com muita coisa legal. E aí a gente deu sequência no Fórum Tokusen. Depois de alguns meses, ela pede para mudar para Tokusekai. Pede para mudar o nome, a gente muda para Tokusekai, devolve o nome Tokusen para ela usar com um grupo de e-mail que ela queria usar, e a gente vira Tokusekai, acho que uns 6 meses depois. Um ponto importante nesse período é que, assim, quando o Tokusen acaba também, acaba entre aspas, né, quando a geração Benikiba acaba e a geração nossa entra, praticamente, eu faço parte de um outro grupo. Eu faço parte de um grupo que chamava Reto Toku, que era do Ricardo Oz, um amigo nosso que já faleceu. E aí ele, com o Frank, com algumas pessoas, criam um fórum, mais alguns amigos criam um Fórum Toku Brasil. E o Fórum Toku Brasil, o forte do Toku Brasil era para ser um fórum de downloads, né? E eu fui o primeiro moderador da Zona Livre, por exemplo. Que a gente chamava de Zona Livre, onde você podia bater papo sobre qualquer outro assunto da gente Tokusatsu. E eu estava no grupo também. Então eu estava nos dois grupos em paralelo, né? Eu estava administrando um e sendo colaborador no outro. O Kuroda, ele entra no Toku Brasil. Né? Aí eu ganhei no chat e falei assim, pensei que vocês eram irmãos. Cara, nós somos irmãos. Até o Kuroda ficar com vergonha e começar a falar para todo mundo que a gente não é irmão de verdade, as pessoas começaram a descobrir a verdade da nossa farsa. Mas nós somos irmãos, cara. A gente se adotou. Né? A mãe um do outro adotou o outro e nós somos irmãos, cara. O irmão não precisa de sangue. E aí. Todo mundo é primo. Todo mundo é filho do Tokucast. Todo mundo é filho do Nós Tokucast. temos nossos irmãos como irmãos, nossas mães como mães, pais como pais, é isso aí, velho. E aí o que acontece? Aí o Ku tá no Toku Brasil, eu tô nos dois. E aí em 2005, chega 2005, um cara do nosso grupo vai lá na Yamato ver se na Yamato, que era dono do Anime Friends, pediu uma parceria, que a gente queria um patrocínio, né, cara? E aí o Takashi Kazawa, que era dono da Yamato, era o dono do Anime Friends e tal, ele oferta uma parceria e ele entra com o nome, porque ele tinha comprado a URL tokusatsu.com.br e ele ia lançar alguma coisa de Tokusatsu. Né? Então ele dá um nome pra gente, a gente entra com o fórum e com duas missões. Construir um site, né? E aí o Leandro, o fiscal que construiu, e está com a gente até hoje. Quer dizer, teve um intervalo, voltou, né? Tá com a gente construindo o site já faz mais de um ano. Eu tô deixando sempre maluco, mas vocês podem, o site tem até portal do operador, gente. O site tá top. E aí a gente vira tokusatsu.com.br, mas o nosso fórum, como a gente perdeu a database do Tokusekai e do Tokusen, o fórum tokusatsu.com.br, que era uma plataforma nova, acaba perdendo muita força, porque a gente não colocava download mais. Por ter esse braço empresarial, a gente não podia, a gente não era merda. E aí, o que acontece? Esse braço, né? Esse apoio, né? Muita gente achava que nós éramos da Yamato. Na verdade, nós éramos parceiros do Takashi Kazawa, né? E aí a Rádio Animix também, nessa época, também, né? Vira parceiro também do Takashi Kazawa e tal. O que a gente tinha da Yamato? A gente tinha apoio jurídico, né? E aí e a gente fazia os eventos, fazia os espaços Tokusatsu nos eventos da Yamato. Aí vira tokusatsu.com.br. Nessa época tinha Mirk, tinha fóruns, tinha muitos fóruns, não tinha só o nosso, tinha fórum também, tinha muitos fóruns. E o Toku Brasil, cara, cresce absurdamente por causa de download. E a gente vira o grupo dos espaços em evento e o grupo do site, portal de notícia, que a gente manteve por um tempo. E depois tiveram muitos altos e baixos, né? E a gente tinha um projeto de uma revista também, que por motivos que também não cabem aqui nessa conversa, o nosso projeto ele foi engolido e se transformou no projeto Gyodai, que foi um projeto encabeçado pelo Ricardo Cruz, que a gente acabou sendo só colaborador só, né? E o Ricardo tinha o projeto dele, nós o nosso, então o nosso era pequenininho. A gente tinha acabado de chegar, né, cara? O Ricardo estava lá, né? E aí a gente acaba colaborando. Tanto que se você pegar a Gyodai, tá lá o tokusatsu.com.br na Gyodai. Nós colaboramos lá com o Ricardo nessa construção dessa revista. E aí... bom, aí acontece muitas coisas, cara. A gente lança rádio, a gente faz algumas coisas legais, a gente começa a participar. Qual é o nome da rádio? A gente começa a participar de uma rádio chamada Anima Meio. E depois a gente tem programa na Animix, tem programa na Anima Meio. E eu acho que chegou a ter programa na Blast também. Mas aí chega 2007, cara. 2007 foi um ano muito louco.
E em 2007 a gente abre um programa na UTV, na primeira web TV do Brasil. Nós tínhamos um programa ao vivo todo sábado à noite, antes de YouTube, antes de tudo. O primeiro programa de TV brasileiro, 100% sobre Tokusatsu do Brasil, chamava Tokusatsu Show. Era do Tokusatsu.com.br. Era um programa interativo, com chat ao vivo. Nós levamos Nobu Yamada, o próprio Ricardo Cruz, dubladores. A gente fazia um programa bem legal. Durou alguns anos, o Tokusatsu Show. Cara, isso aí, eu lembro que você comentou isso pra gente da última vez que a gente trocou ideia. Por mais que não tivesse no episódio, que você lembra, eu tava tipo no computador, então ouvindo tudo. Lembro, sim. Mas esse. Cara, tem arquivo disso, cara? Porque, porra, cara, eu queria muito pegar pra ver isso daí. Até acha algumas coisas na internet, mas a gente perdeu muita coisa, cara. Tínhamos programas inteiros, cara. Porra, e aí. Era um programa. Dailymotion, se eu não me engano. Mas o nosso programa era meio pegada, sabe, MTV bagunça. Mas cara, por isso. Era todo mundo em geral fazendo bagunça mesmo. E aí, cara, a gente lança. Aí em 2007 a gente funde com o Toku Brasil. Porque nós éramos as mesmas pessoas nos dois lugares, praticamente. Né? Eu, no caso. Eu, o Kuroda, a gente tava sempre nos dois lugares ali. E a gente sempre brincava que havia uma rixa entre nós, mas não havia, né? No final, a gente resolve se juntar e virar um grupo só. Então, entra o Fórum Toku Brasil, aí a gente tira os downloads do que tinha direitos no Brasil e a gente entra com o tokusatsu.com.br com a nossa parte de site, Tokusatsu Show e outras coisas. A gente lança também o TokuCast. O TokuCast é a primeira versão, né? A gente lança isso foi o TokuCast, ele lança final de 2007, 2008. Eu lembro se é final de 2008, acho que é. E nós somos o primeiro podcast só de Tokusatsu do Brasil também. O Senpu vai nascer alguns meses depois, por exemplo. Mas a gente considera os dois os primeiros, porque o primeiro convidado do TokuCast, se tem uma noção, foi o Mozenja. O primeiro apresentador foi o Geninho, que fazia parte do grupo, irmão meu do Kuro também aqui. Depois eu apresentei, depois o Ricardo, eu fui co-apresentador dessa fase junto com o Ali e outras pessoas, né? O Julinho, porque a gente tinha mais de um programa. Tinha o TokuCast padrão, convencional, o temático, tinha o TokuCast News, tinha o TokuCast Music Pocket, tinha bastante coisa. Mas tudo virou Lost Media. Tudo virou Lost Media. Eu não coloco para download, mas ainda você encontra algumas coisas por aí. Nesse período também aparece o Tokudok, nasce, o Mega Power nasce como Toku Bahia, né? Essa galera vai nascendo e a gente vai divulgando a galera. A gente teve um período também de treta grande com a galera do Toku Friends, graças a Deus hoje todo mundo bem e todo mundo feliz e eu torço muito por eles, e o trabalho da Toku Friends é fantástico e a Newsect, vida eterna Newsect, inclusive. Mas a gente teve um período aí complicado de rixas com Silvano Sebum também. Como mencionei, né, cara? Cara, muita coisa. Vai limpando e vai lembrando, tá ligado? Mas eu não gosto de falar de briga, sabe? Porque eu gosto de fazer coisas boas. Porque muitas pessoas que eu tive treta hoje são amigos, são próximos, ou são pessoas que eu torço pra continuar dando certo. E não é papo, não, cara, que a gente amadurece, né? A gente fica, né? Com certeza. Bom, e aí. É isso que eu ia falar, a gente era muito novo. Com a cabeça. De vocês aí, ó. A gente participou dos áudios comentados dos DVDs da Focus Filmes, do Japa, do Changeman. Então, quando você ouve. Não só isso, eu vou contar mais umas coisas para você daqui a pouco. Quando você ouve, até a gente, as nossas opiniões, as nossas coisas mudou de lá para cá. Então a gente era muito. Nós éramos fãs de Tokusatsu e só, sabe? Hoje nós somos. Eu não gosto dessa palavra, essa palavra é muito forte, tá? Mas eu acho assim que uma coisa que a galera tem que começar a entender na Tokunet é quem é fã de Tokusatsu, dando opinião do que assistiu, dando opinião do que gosta, e quem é canal que pesquisa sobre Tokusatsu. Nós éramos canal que falava nossas opiniões. Hoje nós somos um canal que pesquisa. A gente pesquisa, a gente estuda. A gente não fala da boca para fora, a gente não conta história, a gente não dá opinião, a gente traz informação, a gente vai lá buscar na fonte, a gente vai lá entender, pesquisar, analisar, conectar. Nós mudamos, né, Kuroda? Eu costumo falar que o Tokusatsu.com.br atual, ele tem 6 anos só. Não tem 23 para 24, né?
Bom, aí, cara, fórum, tal, bombando. Aí lançamos uma Rádio Tokusatsu. A Rádio Tokusatsu chegou a ter 30 DJs, centenas de pessoas ouvindo Rádio Tokusatsu, e era muita coisa na época. DJ mesmo, programa, que você pedia música e tudo, cara. A gente fazia muita coisa. Cara, que da hora. Chegamos a ter patrocínio. Um dos nossos patrocínios foi o que ajudou a trazer o Kamen Rider Black pro Brasil. Foi graças a nós, e esse patrocínio com a Jungle Anime Store que veio o Tetsukurata pela primeira vez. E aconteceu muita coisa. Aí muita gente sai, muita gente cansa, a gente vai fechando. Quase paramos com tudo e voltamos em 2020. Nunca paramos, na verdade, né? Mas voltamos com fazer mais coisas além de fazer só evento, né? Porque 2018 e 2019 foi só evento, praticamente. Mas se vocês pesquisarem, se vocês se derem o trabalho de pesquisar, para não apagar a história da Tokunet, como alguns querem apagar às vezes, né? Cara, é só entrar no nosso Facebook, por exemplo, algumas coisas aí como o Kaique tá fuçando, você encontra uma história gigantesca, né, cara? E um dos motivos de a gente continuar aqui é valorizar esse legado, né, desse trabalho nosso. E aí, coisa. agora das coisas que o Kuroda falou da... Ai, perdão, tô com delay, monstro, hein? Nada, fica tranquilo. É que eu falo que é muito gratificante participar disso, estar nisso, sendo que, tipo, somos um nicho, e um nicho com uma história muito rica, com muitos laços, muitas pessoas e muitas ligações. Muito cara começou a já me contaram, Brasil, já me contaram a história de, tipo, encontros que vocês tiveram, tipo, tava falando com o Kuroda esses dias, numa história que você tava me contando, que é a história do incêndio no churrasco. Essa história eu não gosto muito de falar sobre essa história. Mas a gente tinha um tokurrasco, era um churrasco que nós fazíamos. O Kaique. É que eu fiquei na dúvida que o Kaique falou. Eu não sei se pegou duas histórias diferentes para ele, ou se aconteceu algum outro. Voltou? Travando um pouquinho. Tá voltando. Eu? Você, Kuroda. Você, isso, Pizenópolis. Era Pise do X. Calma aí, eu vou tirar e colocar vocês só falar. Eu falei, será que... Tira e coloca ele de novo pra ver se melhora. Banimo Kuroda. Vamos ver. Fala aí. Está de volta. Eu vou tentar mudar a internet aqui, peraí. Tá. Enquanto ele muda é o seguinte, tinha um churrasco que era feito no Rio de Janeiro, a gente fazia, o Ricardo promovia lá o Tokurrasco. A gente ia de São Paulo pra lá, e cara, teve Tokurrasco, Tokupoca, tem um monte de coisa pra contar. Foi daí que nasceu o Tokufome. Aí rolava esse churrasco no Rio, fizemos uma edição em São Paulo gigantesca, mas muito grande. E aí aconteceu algumas escolhas, algumas situações, algumas coincidências que acarretaram numa explosão e algumas pessoas se feriram. Meu Deus. E cara, é vida real, né, Miguel? A vida real não é sair dentro de casa, né, filho? A vida real é estar aqui fora da caixinha, porque a galera se encontrava muito. A galera não se encontrava só na Liberdade para se ver numa gravação ou num evento. A galera saía junto mesmo. A galera combinava de ir, velho, de viajar junto também, sabe? A galera se encontrava muito, velho, naquela época, porque a internet, hoje, ele é tudo praticamente para nós, né? Praticamente você vive na internet. Antes a internet era um momento. Até 2010, 2012, assim, era um momento. Você tirava um momento do seu dia, da sua semana, para sentar e papear. Assim, hoje você fica o dia inteiro na internet. Então a galera combinava de se ver pessoalmente o tempo todo, era muito diferente. E aí teve um acidente e algumas pessoas se feriram, cara. Aí depois disso aí, a gente nunca mais fez churrasco em São Paulo. É porque eu tinha contado pro Kuroda que eu não sei se eu peguei o POV errado, que o Vônei tava nessa festa e ele ajudou as pessoas dentro dessa ele tava mal galera, todo mundo se ajudou pra caramba lá, cara. Foi complicado esse dia aí. O que você ia falar, Padre? Complementa aí. Então, é que eu acho que ele tava misturando histórias. Pode ser também, eu sou meu bocó. O Fone, inclusive, ele era o Red Falcon. E depois eu tava lembrando disso. Era, na verdade, o Kamen Rider Light. Mas como ele fazia cosplay do Red Falcon, a gente chamava ele de Red Falcon. Inclusive, até hoje, ele tá salvo no meu celular como o Bonnie Red Falcon. Bonnie Red Falcon. Atualmente, já que
Já estamos... rapidinho, o Kaique, o que o Bruno tá falando, ó, a gente participou do comentário do box do DVD do Jaspion, o encarte do DVD do National Kid foi um cara nosso que fez, foi contratado e pago para fazer. A gente chegou a participar da Energia 97, no Energia na Véia, toda vez que a Energia na Véia falava de Tokusatsu, era a gente que ela falava de Tokusatsu. A gente participou como consultor de matéria da revista Mundo Estranho. Ajudamos a trazer artista pra caramba, né? O Tetsu Kurata principalmente. Ajudamos em escolha de setlist de show com o Ricardo Cruz. Cara, a gente fazia muita coisa, assim. Tinha uma revista na Liberdade, que era a revista OK, que ainda existe, né, Cruz? Que tinha matéria de Tokusatsu nossa. Então a gente... Caralho. Nós fizemos bastante coisa, cara. Desses encontros de vocês, eu ia perguntar mais assim, encontrão de parceria, tem história engraçada, história tipo, nossa, vamos lá trocar ideia, e aí tipo, chegou uma porra de gente, nossa, nunca vi essa galera, e aí isso resultou no meu casamento, numa parceria grande. Cara, eu sei que teve história assim, eu gosto de ouvir. Quer contar alguma aí, Kuroda? Porque eu conto eu também, que eu falo pra caralho. Ih, o cu tá travando lá de novo. Não, eu tô tentando arrumar minha internet. Bem agora? Nossa, tá ruim. Tá ruim ainda. Eu conheci minha esposa graças ao Tokusatsu. Ela era... que bonitinho. Administradora do Toku Brasil também. Ela chegou no Toku Brasil em um período que eu tava um pouco afastado e mais focado no tokusatsu.com.br. Ela vira moderadora administradora e tal. A gente se conhece em um evento, se apaixona e é isso aí, cara. Fofo. Tamo junto até hoje. E ela não quer saber de Tokusatsu mais e eu tô aí. Mas já os filhos... Gil mostrou Os meus filhos são filhos do Tokusatsu, praticamente. Né? O menorzinho com o cinto do Ichigo é a coisa mais linda do mundo, cara. É mais linda do mundo, não tem como. E você, padrinho? Agora tá 100%, pelo visto. Então. Tá nada, tá tudo ruim. Mas dá pra ouvir. Dá pra ouvir. 15%. Então, caralho, assim, é muito barato. Então, né? Fala aí. É que é uma junção de coisas. O que o Tokusatsu nos proporcionou, né? Foi graças a que eu descobri realmente essa paixão por evento, fazer evento, por participar de evento, até que eu entro no tutor e viro mestre de cerimônias, né? Então, tudo isso foi graças ao Tokusatsu, basicamente, né? Então, todos os amigos que eu fiz, as coisas que aconteceram, as oportunidades que eu tive, trabalhos, tudo. A minha esposa, ela não veio pelo Tokusatsu, mas minha esposa foi TAF. Então, tem o que o Tokusatsu nos trouxe, né? Isso também é importante. Pô, mas é maneiro, a mesma coisa aconteceu com a gente, não tem nem como negar, né? A maioria dos meus amigos presenciais daqui de São Paulo são todos vindo do Tokusatsu. Inclusive, eu ia já mesclar numa parte que a gente não chegou em nenhuma das nossas lives, nem nossas conversas, que já era Reiwa, quando a gente entrou, que foi quando o Tokusatsu.com.br voltou a trazer eventos de stand, pelo menos na minha cabeça era assim, mas eu fui estudando um pouco, vocês foram mostrando que não, que teve Campo de Marte, que teve outras coisas, mas como é que foi esse grande boom que teve de 2020 para cá, a interação com o pessoal mais novo, se tem alguma história interessante? Cara, a gente, é que assim, para quem entra depois, enxerga o mundo a partir do momento que entra. Você conversa com o Miguel, acho, algumas vezes. E a gente esquece que o cara de 40 anos hoje já teve 20 também. Então, cara, quando a gente começou, nós tínhamos 18 anos. Eu tinha 18 anos quando eu comecei na Tokunet, vamos dizer assim. Na Tokunet já internet, né? Se você for na internet. Eu tinha 17 para 18 anos. Né? E eu tava lá com os caras falando que o Ultraman é que prestava e o Jaspion não, entendeu? Eu tava lá falando pra galera assistir Kamen Rider Yuki, Kamen Rider faz o que era legal, e a galera tava falando, não, bom era o Kamen Rider Black. E eu tô falando de Kamen Rider faz 20 anos atrás. Entenderam? 20 e poucos anos atrás. Então, assim, o que vocês passam, a gente já passou
Muitas vezes. Ou até pior, né? A mesma coisa aconteceu com a geração 2005, com a geração 2010, com a geração 2015 e com a geração 2020. E agora com uma geração nova, principalmente a galera de Twitter, que é uma geração muito nova, curtindo Tokusatsu, que acha que tudo que tem antes de velho é errado, né, cara? Porque não conhece a história das coisas, né? Então, nem todo fã velho é o cara que só quer saber do Black, que só quer saber do Jaspion. Muito fã velho já passou pela mesma coisa que vocês passam. E nós passamos, cara, porque em 2005, quando a gente esticou um banner do Kamen Rider Faizo no nosso espaço, entendeu? Um monte de gente falou que viu o fim do Tokusatsu, né, cara? Pô, como assim não é o Black? Que saco, velho. Vai tomar no cu. Que vocês passam por coisas que a gente já cansa de passar. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, o Tokusatsu.com.br tava capengando já, né? Eu fechei o fórum em 2018, porque o Facebook levou todo mundo embora, o Orkut não levou, mas o Facebook levou. A gente tinha download, então os sites de downloads também levaram a galera embora. A gente continuou fazendo evento. Tanto que os primeiros eventos da Maru a gente estava lá fazendo stand. Sim. Anime Friends. E seguimos fazendo evento, né? As coisas foram fechando, já não tinha mais podcast, já não tinha mais rádio. O retorno foi 21 ou 22 do Anime Friends? Foi 20 do Anime Friends? O Anime Friends da pandemia, você tá falando? 22, né? 23, né? Não, foi 22 porque foi o meu primeiro, então. 22, Foi 22. Aí a gente... E aí eu continuei fazendo o evento, tal, que era o forte nosso, tal. E o Dani fazia rede social ainda do Tokusatsu.com.br. Nós tínhamos ainda rede social ainda com postagem, né? Não tinha mais follow, não tinha site. E a gente quase perdeu o Tokusatsu.com.br, o URL, porque ela estava no nome de outra pessoa, essa outra pessoa não passou para mim, e aí ela caducou, entrou em leilão, e eu entrei em leilão para recuperar o meu nome, o nosso legado. Apesar que se eu tivesse perdido, a gente ia virar Toku Brasil, que era o outro nosso segundo nome, para tudo certo, né? E aí entramos em leilão, e eu achando que estava competindo com o Sato, achando que o seu Sato estava tentando pegar o meu nome. Era o Ivan, não era? O Ivan. E aí eu e o Ivan tava disputando o nome. E aí eu fiz uma loucura. Eu falei, cara, se for o Sato, ele vai cobrir a oferta. Eu chutei a oferta na casa do caralho. Aí eu venci, recuperei e saí pedindo esmola e apoio e empréstimo para poder pagar minha URL de volta. E aí eu reassumi o nome. E aí chegou um momento, cara, que assim... chegou um momento que era eu gago, cara. Eu gago, cena, em evento, sentado, o Kuroda, olhava pra cara um do outro ali, velho, era aquilo que a gente tinha. E aí... eu também tinha um tempo meio em evento também. E aí, em 2020, a gente falou assim, vamos voltar com o podcast? Pandemia e tal, né? A pandemia... Aí era pra gente bater papo e se entreter, mas os dois objetivos, né? Se entreter, bater papo entre nós, criar conteúdo, a gente sentia falta disso, e um outro motivo era o nosso legado, porque a gente foi... Eu não sou desse tipo de gente que tem que me respeitar. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não fico cobrando respeito na internet das pessoas. Tem canal, tem cara que gosta de cobrar respeito, né? Não, que eu sou isso, eu sou aquilo e tem que me respeitar. Não com essas palavras, mas assim que eles fazem, né? Mas às vezes as pessoas começaram a perder um pouco de respeito com o nosso trabalho, porque o nosso legado estava sendo jogado fora. As pessoas não sabiam mais que foi a gente que tinha trazido o Tatsukurata, não sabiam que a gente tinha um programa ao vivo na Web TV, não sabia que nós começamos coisas no YouTube, não sabiam que nós tínhamos começado coisas em site, em podcast, não sabiam mais as coisas do Tokusatsu.com.br. Porra, e entra na decadência, porque o pessoal não pesquisa a história anterior para trás. E era o nosso trabalho, assim, cara, era a nossa vida ali. E a gente resolveu voltar, e um dos motivos foi recuperar o nosso legado no sentido de mostrar para as pessoas que é o Tokusatsu.com.br de verdade, né? Você conhece a parte da história? Se você não conhece, então não vem me falar que você revolucionou a linguagem para falar sobre Tokusatsu, que você revolucionou texto, que você revolucionou vídeo. Tem gente que caminhou para você estar correndo hoje. Algumas coisas aconteceram hoje. Muita gente começou sendo divulgada no nosso fórum, sabe? Então... E também não queremos jamais ser o pedágio de ninguém, tá? Nunca fomos e nunca seremos. E nunca vamos ser pedágio de ninguém, tá, gente?
Momentos finais agora na nossa live, né? Até porque vocês têm compromisso nesse momento. Não, Inclusive, assistam Toco agora, tá? Todo finalzinho de semana. Assistam Toco agora, por favor. Toda sexta. Eu queria perguntar. Parece que agora tá ok, né? Fala alguma coisa. Tá indo vindo, mas eu ouço vocês, eu ouvi vocês o tempo todo. A imagem que falha um pouco. Por exemplo, agora... Quanto mais ele fala, mais trava. Ele tava piscando o olho agora e prestando atenção, não tava travando nada. Você fala, puta, tá da hora. Na hora que ele tá dormindo... Então ele dormindo mansinho, ouvindo o TocoCast. Eu ia perguntar sobre as interações que tiveram com os fãs mais novos depois de 2022. Cara, ele, pra quem tá ouvindo, ele fez uma cara dormindo aqui. Porque, por exemplo, eu entrei, aliás. Sim, 2022 foi o ano que eu comecei a ir em evento, conversar diretamente com vocês, interagir, conhecer pessoas da TocoNet. Porque, por exemplo, anos anteriores tivemos eventos online, tipo esqueci agora, era o Super Hero, alguma coisa. A live Super Hero, eu não lembro, foi que com um monte de gente. A Live foi uma iniciativa do Senpu e o Henshin Rio, e nós, o Yosi, a gente participando e apoiando. Sim. E aí, depois daquilo, começou a crescer muito as interações, pelo que eu me lembro. Porque, se eu não me engano, isso é memória afetiva, então não vou saber se teve outras coisas maiores. Mas naquele momento, a TocoNet se uniu de uma forma tão fervorosa que hoje em dia a gente não se desdobra ou se rasga dessas parcerias que a gente teve. Por exemplo, eu, pelo menos, não que eu vá atrás também, né? Não vi mais nenhuma treta ou algo do gênero relacionado a tipo, Reba Brasil brigou com o Shinjonius e agora eles não se falam mais. Tokusatsu.com.br e Senpu agora não sei o que. Não, o pessoal tá gravando aí direto. E hoje em dia tem essa proximidade maior. E aí eu queria perguntar para você, Gil, como é que foi esse processo de transição, de conhecer pessoas novas? Tipo, qual que foi a experiência? Nossa, quem que é esse garoto? Que legal essa pessoa nova aqui na TocoNet. A gente, tipo, sair do parasocial de achar que conhece todo mundo que tá na TocoNet e sempre tem uma pessoa aleatória do nada. Porque, por exemplo, no meu aniversário agora, a gente foi no Ibirapuera, eu levei o cinto do Ryuk e a gente foi brincando lá. E do nada apareceu um menino que eu nunca vi na vida. Caraca, isso é Tokusatsu, Ryuk, vocês conhecem Tokusatsu? Como assim? Que é isso? E é um negócio mal parasocial que a gente acha que conhece todo mundo que gosta e vê que só vai aumentando todo ano mais e mais e mais, graças ao bom Deus. E eu queria perguntar para vocês que estão, tipo, a mocota aí, como é que tá sendo esse período novo, sabe, da TocoNet? Você primeiro para ver se não trava, hein? Ele tá piscando bonitinho. Tamo ouvindo. Aí... Eu tô vendo tudo. Vocês estão travando, mas eu tô ouvindo. Agora tá perfeito. No meu caso, eu cheguei a comentar pro Gil ano passado, eu acho, e o Gil começou a falar mais sobre isso, de que a gente tem uma data de validade, ou tem uma data que a gente acha que até a gente vai aguentar, nosso saco vai aguentar. Mas quando vocês aparecem, a galera nova que está interessada, que gosta, que não estava se deslumbrando. A minha preocupação, e que é o que eu vou ficar de olho ainda, é isso. Não pode subir para a cabeça. Porque, de novo, você falou um papo ali sobre você corre por onde a gente começou caminhando. É isso, mas sem ficar cobrando taxa. Eu acho que eu falei o contrário, inclusive. Para você caminhar, a gente que correu, sabe? Mas é assim, vocês agora têm tudo muito mais rápido. Inclusive o sucesso ele pode vir mais rápido. Então é só não deixar isso subir a cabeça e achar que já é famoso e tal, e esse tipo de coisa. Então, mas eu particularmente fiquei feliz quando começam a aparecer assim, vocês e o negócio começa a... Eu falo, pô, legal, eu lembro da primeira vez que eu conheci o Miguel, e eu tinha acabado de fazer minha bariátrica, porque isso vai fazer 4 anos.
Quando eu conheci Faz o 4 Miguel, eu anos, falei, faz mano, 5 que a gente se conhece, inclusive. Presencialmente, eu fico mal contente com isso. então, quem é esse moleque com esse monte de Sofube de Ultraman que eu nunca ouvi falar na vida e nunca apareceu, colecionando, que porcaria é essa? Quem é você? Por que você não tá aqui comigo? Sabe, coisas assim. Então, eu lembro muito do Miguel, do Kaique eu não lembro tanto, mas eu lembro do Miguel por A causa primeira vez que da a gente se coleção dele. viu foi no Real X-Time legendado, lá num shopping na Paulista aleatório. Você ainda não tinha feito a variada. Tá. Então tá, a gente assumiu o evento dos outros. porque a gente fez uma vaquinha pra trazer o Gustavão pra poder assistir o filme, porque foi o primeiro filme que ele legendou, acho que pro cinema. Foi. E aí a gente juntou todo mundo, tirou foto, fomos uniformizados, fizemos mó bafafá lá. E aí foi isso. Ainda era o curador do Antigo Testamento. Então, é só isso. Vocês, é como eu vejo vocês assim. E daqui a pouco vocês já vão começar a ficar velhos também. E é normal. Mas eu fico feliz que vocês já são mais novos. O que eu não gosto, que o Gil falou agora há pouco, é muito essa coisa do Twitter. E essa coisa de. Não conhecer um pouco a história, né? Tipo, independente do que aconteceu ou quem trouxe, mas saber que existe uma história por trás disso. É isso, né? Porque o tokusatsu.com.br, de novo, né? Ele não é um grupozinho de fã. Ele é um canal que trabalha pelo Tokusatsu no Brasil há muito tempo, sabe? E eu não gosto quando pensam que a gente é igual o canal ali do fulano da esquina que... É chato falar assim, estou me achando um pouco escroto falando assim, tá? Mas que a gente é um canal que o cara abre lá o Google, pesquisa um texto e fala. Não, cara, a gente vivencia o fã, a gente vivencia as coisas de Tokusatsu aqui no Brasil, né? E a gente participa efetivamente, a gente tira do bolso muitas vezes para as coisas acontecerem. E muitas vezes sem esperar obrigado. De novo, nós já fizemos coisas que muita gente não sabe que nós fizemos, nem vamos contar. Sabe? Coisas que nós ajudamos a bancar e fazer e não vamos falar, cara. E tem coisa que não tem que colocar. A gente sabe a nossa história, né? Agora, por exemplo, minha interação com vocês. É o que eu comentei. Vocês entraram num momento que vocês não passaram por 20 anos de fórum. Pra gente, pessoas novas, cara, era um bom dia, era todo dia um bom dia novo. Todo dia entrava alguém novo no fórum, todo dia entrava alguém novo nos eventos. A nossa turma sempre foi uma turma de várias idades. Sabe, por muito tempo a gente era uma turma da Tokunet de várias idades. Tinha o cara de 50 anos e o cara de 20. Sabe, tinha o cara que gostava mais do Jasper, mais do Ultraman, mais de uma série nova. Haviam tantas discussões e brincadeiras, haviam. Mas não havia um nojo, uma barreira como existe hoje. Porque tem pessoas babacas, sempre existiu. Mas a impressão que eu tenho hoje é que criou-se uma barreira, sabe? O Twitter, o Kaique viu uma época que aconteceu comigo no Twitter. Criou-se uma barreira de nojo contra quem é mais velho e acabou. E ponto final. Só que quem estava atrás do Gokai Red não eram os novos. Era o Gil, era o Kuroda. Entendeu? Quem estava atrás da... Então, assim, quem tá tentando convencer a empresa com dado, com as opiniões de vocês na internet, sou eu, sou o Kuroda, é o Nares, é o Gil. Não é... Ó, Gil errado ainda, ó. Eu nem sabia, nem conhecia direito quase ninguém nessa época. Eu não sabia escrever, 8 de dezembro de 2021. A gente tava criticando porque esses velhos, mas esse velho que vai pegar sua opinião e vai lá bater na porta com o próprio dinheiro para ajudar a fazer as coisas, sabe? E a galera não distingue isso. Não distingue. A gente chegou a ser comparado com uma pessoa que só porque ela foi e juntou uma galera para assistir a estreia de uma série que lançaram no mesmo dia do único evento de Tokusatsu do Brasil naquele dia, naquele ano, inclusive, comparar com o nosso trabalho. Isso que me chateia. Aí a minha interação com vocês é muito boa. Sempre foi. Eu nunca tive problema com pessoas novas. Porque eu tô na Tokunet desde que eu era o novo. E eu fui bem recebido. E eu sempre recebi bem as demais pessoas.
né? E é por isso que muitas pessoas, a maioria que conhece o tokusatsu.com.br, não tem problema com o Gil e com o Kuroda, porque a gente não faz diferença das pessoas. Não faz diferença de idade, tá ligado? Você curte Tokusatsu, amigo, você tem 20 e poucos anos, mas você vai ter 40, guerreiro. Entendeu? Amanhã você vai ter. Você vai parar de curtir Tokusatsu porque vai ter um cara de 20 anos falando que o que você gosta não é legal. Você não existe, tá ligado? Entendeu? E você vai escolher, não vou curtir mais Ultraman novo. Eu parei em Ultraman Z. A partir daqui é porcaria pra mim. Não, cara, se você curte, você vai curtir o que você quiser, sabe? Exatamente. Muito bom. Muito bom. A Tokunet, assim, no modo de dizer, fãs e grupos de Tokusatsu já existiam, já tinha quando a gente aparece, né? Eu e o Gil. Tem outras pessoas um pouco mais velhas que já estavam já nesse mecanismo, vamos dizer assim. Essas coisas aconteciam quando a diferença eram 5 anos só, hein? Agora que são 20. A gente não. E a gente até tá próximo ainda de alguma dessas pessoas, ainda tem grupo no WhatsApp, com algumas delas, às vezes eventos que acaba se encontrando. E a gente não. Eu não tiro a história delas, né? Mas também o que eu acho é que na questão de continuidade, né? Numa questão de estar lá sempre, o Gil praticamente não parou. E se ele parou, não é que ele parou, é que ele estava mais focado em evento e às vezes não ia tanto, sei lá, no fórum. E aí eu ia mais pro programa da TV. Teve um tempo que eu estava fazendo muito evento, então eu não ficava na sala, o Gil ficava na sala. Aí quando chega 18 e 19, que aí eu não estava mais apresentando evento, aí eu comecei a voltar a ajudar na sala. Aí agora a gente vai fazendo os dois. Agora eu voltei a fazer os eventos direto, mas aí se tem alguma sala, alguma coisa, a gente faz, a gente ajuda. Até quando eu conheci o Miguel, foi isso, né? Eu conheci o Miguel com a mesinha de Ultraman ali na sala do Ave Fênix. Ave Fênix. Do Fênix. Então. Foi na primeira, não foi? Foi do primeiro Ave Fênix. Teve um só. Foi uma só, foi na minha faculdade, foi lá em Ave Fênix, tem com era outra coisa. 2022. Uma mensagem importante. Não teve outro, porque eu tô tendo. Não, Ave Fênix teve um. Efeito borboleta. Não, teve o Fênix Tokukon. Do Alex. Evento online teve esse da pandemia, teve o do Sophie com uma edição online, e teve algo que era o embrião do Fênix Tokukon também foi online, que era com o Naru, era uma outra. Então, tiveram algumas coisas online. O Fênix Tokukon teve um online, mas é outra parada. Aqui teve o Alma Tokusatsu, teve o evento físico e o online. O Alma. Isso. Depois o Alex vai fazer o Tokukon. Um negócio importante também contar pra vocês. As coisas simples são a mensagem e o conhecimento, sabe? Conhecer sobre aquilo que você está falando. Eu gosto muito de tem um cara que faleceu, eu gostava muito dele, mas ele fez uns comentários que foi o que aproximou eu e ele. Foi por causa de um comentário que eu não gostei. Que ele falou assim uma vez: que eu tô cansado de ir em evento e ver meia dúzia de capacete, um banner e 2 caras sentados com cara de bobo. Pô, peraí. Os 2 caras sentados com cara de bobo sou eu e o Gago, provavelmente, ou eu e o Senna, ou eu e o Kuroda. A meia dúzia de capacete é minha, que eu compro com muito suor. Entendeu? E o banner é meu. Agora, pergunta para essa pessoa, para outras, se elas vão lá fazer melhor. Vão lá fazer melhor do que a gente, vão lá fazer melhor que o Rigueto faz no Rio. As pessoas criticam, mas não vão fazer melhor. Esse menino morreu, mas ele vai infelizmente esse menino morreu, Covid, sinto muito. Mas não, mas essa situação, a gente se aproximou, ficamos até brother na época por causa disso aí, porque, você tá falando de mim, porque eu não descobri o canal dele, inclusive. E assim, você quer falar aí muita gente no começo da pandemia deu um boom de criador de conteúdo de Tokusatsu. Depois da pandemia, Sim. Entre 21 e 23. Sim. Foi um boom de criador de conteúdo. Muito criador que, cara, de novo, não somos pedágio. Ninguém pode ser pedágio. Entendeu? Ninguém é pedágio pra ninguém. E ninguém pode querer ser pedágio depois, né? Tem uma galera aí que gosta de ser pedágio. Você fala o que você quiser, curta o que você quiser. Mas se você for falar de Tokunet, se você for falar de
a história do Tokusatsu no Brasil, realmente, pô, procura a galera que manja, que conhece, que estava lá, não custa nada. Senão você vai vai dar uma opinião errada e vai desmerecer o legado e o trabalho de alguém. Entendeu? Se você falar uma informação errada sobre o Jaspion, você não está desmerecendo o trabalho de um fã. Só lá Toei. Mas se você fala uma informação errada sobre, por exemplo, pô, não saber o que o Tokusatsu.com.br fez, participou, ou um Senpu, o Tokudok, a Resistência, pô, você está desmerecendo o trabalho dessa galera. Né? Então, isso aí que a gente faz, a gente prega, assim, sabe? E desculpa, eu não sou mais fã de Tokusatsu do que ninguém. Eu não tenho direito de ser mais fã do que ninguém. Nem vocês mais fãs do que eu, nem eu mais fãs do que você. Né? Todo mundo é fã. Ninguém Todo mundo gosta da mesma coisa. Ninguém pode falar que ama mais do que o outro sobre alguma coisa. Cada um vai gostar mais ou gostar menos do que quer e foda-se. Mas o que eu acho certo é reconhecer. Então, por exemplo, ó, Canal X é um canal que emite opinião. Canal X é um canal que emite informação, sabe? Então é legal ter isso. Eu vou falar sobre Jaspion. Pô, você vai pegar Jaspion, não vai pegar o guia definitivo do Jaspion para montar o seu roteiro, entendeu? Eu vou falar sobre Godzilla. Você vai pesquisar sobre o Godzilla para falar, entendeu? Eu acho que você tem que ser honesto com o seu público. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente chama tokusatsu.com.br. Então, nós não somos alguma coisa Tokusatsu. Então, a gente sente um peso gigantesco em carregar esse nome. Então, a gente tenta fazer o melhor possível para trazer um respeito ao nosso público, né, cara? Qual é a tua proposta? Vocês já pensaram nisso? Já? Qual é a tua proposta, Miguel? É falar sobre o Ultraman? É falar sobre suas opiniões? Então, é isso que você vai fazer. A minha proposta é explicar o que é o Ultraman. É explicar o porquê o Ultraman. Legal, é explicar de onde vem o Ultraman. Entendeu? É explicar para onde vai o Ultraman. Essa é a minha proposta. Muita gente tem a opinião e essa proposta de explicar. E agora tá nascendo com muita gente a proposta de explicar a mensagem do que eu falei alguma coisa do Tokusatsu, mas não é pejorativo, não. Pelo amor de Deus, tá? Eu dei um exemplo só que pra gente é mal ruim. Pra gente é ruim começar com Tokusatsu o nome, porque acaba dando um peso. A gente sente esse peso, sabe? De ser Tokusatsu. Da responsabilidade mesmo. Eu, se pudesse recomeçar, escolheria outro nome, tá? Não, continua, chupa Toei e se lasque. Vai pra frente. Eu escolheria outro nome tranquilamente. Deixa o gato descansar. Mas é isso, tá, Miguel? É isso, cara. Proposta. Legal. Perfeito. E você não é mais fã do que o outro. Mas uma pessoa não pode respeitar o seu conteúdo e muito menos a sua participação nas coisas. Não. Eu sou mais fã de Saber que todos vocês, tá bom? Só pode deixar claro. Esse aí você pode ser, cara. Duvido que alguém vai querer brigar contigo sobre. Miguel, nós somos o único canal de Tokusatsu que fez um evento físico com artistas de Tokusatsu. Não é verdade? Um evento 100% Tokusatsu. Entendi. A gente fez, bancou, não importa como, então levamos lá o Tutsui. O Gil falou isso aqui que eu achei interessante comentar. Tanto duas coisas. Primeiro, o Bom Dia Tokusatsu comentou, complementando o que você falou, né? Que ele ia ficar muito contente se no evento dele tivesse um capacete, um bannerzinho, já ia ser uma coisa maravilhosa, porque pra quem não tem, não reclama, obviamente, né? E o Gil falou que... Cara, eu adoro saber que tem um Gil fã de Tokusatsu em Portugal. Com ele, eu sou comum. Esse é brabo. Eu acho que foi esse Gil que eu coloquei lá naquele vídeo, inclusive. Como eu sou de Portugal, aqui Tokusatsu é 0. Inclusive, o último episódio foi com ele comentou sobre como é que funciona. Eu acompanho o canal do Gil. E é incrível ver como é que o Gil acompanhou o Tokusatsu na época, que ele veio crescendo, né? Que foi distribuído de forma oficial para lá. Porém, não tem muita gente, como ele mesmo comenta. E ele fala que ele sempre acompanhou o lado brasileiro da comunidade, que ele é muito grato por fazer parte disso, inclusive. E aí o amigo dele, o Bom Dia Tokusatsu, meteu nós somos Tokusatsu, todos no cinema. É isso aí. Mas essa é a... Nossa, ele meteu então sou fã de Gotchard, sou mais do que todos. Meu Deus do céu. Deve ser mesmo. Português, né? Fica mesmo essa mensagem de que, todos nós construímos a história de algo que a gente gosta, onde estamos, porque é nosso. E é algo que crescemos juntos e fazemos virar a história. Que, inclusive, é um dos meus maiores sonhos. Estar numa história. Não vou dar nomes aqui, mas vocês sabem que a gente não tem uma relação, não existe uma amizade com uma pessoa aí.
Nunca desrespeitamos o legado dela, porque quando a gente fala do trabalho que ela participou, ela é citada, ela é respeitada, a pessoa é acreditada, é falada. Só porque a gente não tem uma boa relação, não tivemos uma boa relação e hoje a gente não tem um contato, não impede de entender o trabalho. Se a gente for falar de um trabalho, a gente vai falar. É isso que a gente prega muito, sabe? De novo, isso não faz de ninguém mais fã, menos fã. Eu não sou mais fã de Tokusatsu do que vocês, só porque eu sou mais velho. Eu não sou mais fã de Tokusatsu do que vocês, só porque eu fiz talvez mais coisas por causa de evento, por causa dessas coisas, sabe? Eu não sou mais fã de Tokusatsu do que vocês, porque eu tô escrevendo um livro. E, gente, o livro tá ficando foda, hein? Inclusive, perguntaram sobre. Perguntaram que queria saber se no livro terá os primórdios da Tokunet dentro do livro. E vai sim, vai ter dois capítulos sobre os primórdios, um focado no tokusatsu.com.br e um não na fandom, na Tokunet em si. Quem sabe eu não mande pra você ler esses capítulos. Você só não pode ser leviano no sentido de tô chegando agora e nunca vi conteúdo. Não existe conteúdo. Você não pode ser leviano, né? Você Exatamente. Chegar e não dar uma válido da galera, sabe? Porque tem muito trabalho bom. Exatamente. É verdade. Existem tantas pessoas com tantas criações, coisas que fizeram pra Tokunet, pra ela ser o que ela é hoje em dia. Cara, tem uns canais legais fãs de Tokusatsu agora. Tem umas meninas bacanas fãs de Tokusatsu, que é legal ter também essa presença feminina. Vocês também aqui, que são mais jovens. Mas assim, tem muito cara fã de Tokusatsu, muita pessoa fã de Tokusatsu, muita mulher fã de Tokusatsu, que não tá inserida na Tokunet. Eles são menos fãs de Tokusatsu do que vocês, do que nós? Não são. Estão fazendo algo pela história da Tokunet. Eles estão fazendo o canal deles, o conteúdo deles sendo feliz. A gente também. Exatamente. Nós temos mais apoio fora da Tokunet do que dentro, vocês sabiam disso? Sim, eu sei. Nosso maior volume de audiência, nosso maior volume de apoio, ele é fora da Tokunet. Ele não é dentro da Tokunet. Porque muita gente ainda enxerga a gente como o tokusatsu.com.br da Yamato, o tokusatsu.com.br dos fóruns, que teve treta com alguém, ou que não faz aquilo, ou enxerga a nossa opinião só como uma opinião. A gente tem crítica, né, no site, né? Tem review, tem o próprio Tocou Agora, mas você vê o Tocou Agora não tem, às vezes, metade da audiência que alguns canais que não trazem metade da informação que a gente traz. Entendeu? E tá tudo bem, tá? Faz parte. Não é reclamação, não tô criticando o canal de ninguém, não é isso, tá? Mas é pra vocês terem uma noção. Porque a gente não tá preocupado com isso, sabe? A gente não tá preocupado em a gente não ter essa gana de ser famoso, de ter engajamento. A gente quer falar sobre Tokusatsu. A gente tem prazer em pesquisar, em estudar, em assistir e falar sobre Tokusatsu. Exatamente. Isso que é o que eu mais gosto em vocês. Mas, bom, eu preciso tirar o pé da janta de vocês, né? Que temos mais coisas para falar. Temos considerações finais, mais alguma coisa, Gi, para falar? Eu falo pra caralho, né? O Kuroda travando ainda, vocês me deram a oportunidade de... Vocês sabem que eu gosto de ouvir história, não adianta. Se eu convidar você é para ouvir história, porque a gente gosta de ouvir história. Ferrou, né? E você, padrinho, tem alguma coisa para dizer? Não, só obrigado de novo, é isso. Agora não tá travando, na hora do tchau não tá travando. Na hora de ir embora, o bagulho fica perfeito, cara. Só agradecer vocês, e é isso. Nós não fomos os primeiros, não seremos os últimos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Todo mundo se ajuda, todo mundo ganha. A camiseta, pode usar a camiseta do grupo que for, mas não esquece que o boné aqui, ó. A cabeça de vocês é nossa. Sempre. E toda sexta-feira Tocou Agora, todo sábado TocoCast. E a F tá chegando. A gente se vê lá. Fiquem com Deus, espaço Tokusatsu lá. E é isso que eu vou gravar daqui a pouco. Então é isso, muito obrigado, gente. Obrigado a vocês, telespectadores. Para encontrar o pessoal daqui, nosso lado, inclusive, é Tokushow BR nas redes sociais, no YouTube também e no Spotify agora. Casa Rio Brasil, Shinjônios aqui do lado, marcadinho. Embaixo. Lindo.
embaixo. Fala Pizenox. Pizenox? Né? Por Pizenox. isso que tá aí, ó. Pizenox. E o Jusão aí do lado que já tá trabalhando já, que ele também trabalha mais à noite do que no dia. É Tokusatsu BR também, tá, Segura. gente? Ou arroba Sabe Eu Gilson. tô ouvindo o áudio do meu chefe, desculpa aí. Olha Sem só. problema. Uhum. Então, obrigado, padrinhos, por virem abençoar essa nossa noite de quarta-feira. Vemos vocês daqui 2 quartas, Semana Santa. né? Semana Santa, abençoados. Daqui Ó, 2 por mim, quartas. eu fico uma meia hora com vocês, se vocês quiserem copiar, hein? O que a gente tem que fazer Aí eu uns vou. negócios aqui também. Mas a gente Aí. vai ter que finalizar mesmo. Mas obrigado de verdade, tá, gente? Daqui 2 quartas, Gui Marques com a gente falando sobre dublagem. Meu primeiro diretor Ó. de dublagem. Vai ter papos e papos e papos. Estão esperando vocês. Já vou abrir também um evento para vocês poderem colocar o alertinha. E é isso, muito obrigado. Vocês lembram como é que finaliza o Toku Show? Eu não, A gente eu- fala SWAT no 3. No 3. Eu lembro. Eu tô aqui já esperando. Ele já só no toque. Ele já com o Vai, braço cara. assim, ó. Vai, Aham. vai. Eu já tô aqui esperando, ó. Já, assim. Então no 3, no chat. 1, 2, 3. Chat! Vemos vocês daqui 3 semanas. Toku Show, Tokusatsu BR e Tokocast pra vocês. Até uma próxima. Hoje um pouco, vamos gravar um TokuCast. Vamos gravar! Imagina. Microfone ligado, Kaique.